1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 8 ao 10, nós lemos assim: O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E oremos. Amado Pai, abençoe agora a Tua palavra, que o Senhor possa me dar o Teu poder para falar esta noite com clareza e com eficácia. Peço também que nos dê ouvidos para ouvir. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite, onde nós estamos voltando, como eu anunciei agora há pouco, ao tema do amor. E nós temos visto o impacto e a influência que o amor exerce em nossas vidas, em relação ao nosso comportamento, em relação ao nosso julgar, a nossa motivação, as nossas reações. E vimos também, a semana passada, por último, nós vimos sobre a eficácia do amor, o poder do amor. Nós vimos que o amor veio, nós lemos aqui agora há pouco, e nós vimos semana passada, o amor veio para completar, para aperfeiçoar. E os exemplos que foram dados no texto que nós lemos aqui e vimos na semana passada, ele veio para aperfeiçoar e completar profecia, línguas e conhecimento, tratando sobre esses 3 dons específicos. Porém, não quer dizer que o amor só veio completar, aperfeiçoar estas 3 coisas. De fato, o amor veio para aperfeiçoar, completar, tornar perfeito tudo aquilo ao qual o amor é aplicado, seja lá o que for. O amor vem aperfeiçoar e completar os nossos relacionamentos, os nossos casamentos, os nossos lares. Ele vem resolver os nossos problemas, ele vem completar e aperfeiçoar nossas intenções, enfim. Tudo que a gente aplicar o amor de Deus vai acabar saindo melhorado, aperfeiçoado. O exemplo aqui que foi dado foi esses 3 dons que nós falamos na semana passada, mas não quer dizer que é só isso que se aplica o aperfeiçoamento. Mas hoje eu quero cobrir o versículo 10 mais uma vez, mas focar de uma perspectiva um pouquinho diferente. No versículo 10 é anunciado que aquilo que é em parte, ou seja, imperfeito e completo, será será aniquilado. Aquilo que é em parte será aniquilado, será desfeito, será cancelado, será desativado. Aí está falando. Aquilo que é em parte imperfeito e completo vai ser desligado, aniquilado. Essa palavra aniquilar quer dizer desativar, desligar. Tá? Algo nesse sentido assim. Mas quando que vai haver essa desativação daquilo que é incompleto, imperfeito? Bom, o mesmo texto fala, isso acontecerá quando vier o que é perfeito. Então, quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas serão desativadas. E é muito importante a gente entender o que significa quando vier o que é perfeito. É importante que a gente entenda direito, perfeitamente, o que significa essa frase, porque em jogo está a base de muita sã doutrina, mas também de muita falsa doutrina, como eu espero mostrar mais tarde. Muita coisa está no balanço, muita coisa está em jogo nessa pequena declaração, quando vier o que é perfeito. Então, para entender, nós vamos hoje responder 2 perguntas. Vamos responder o que é quando, exatamente, quando que é o quando, e nós vamos responder o que é o perfeito. O que é o perfeito? Quando vier o que é perfeito. Então vamos ver o quando e o que exatamente é isso que é perfeito. Haverá uma certa interpolação e uma certa justaposição nesses 2 pontos e um pouquinho da semana passada, porque também nós cobrimos essa questão do versículo 10 da semana passada. Mas eu acho que merece a gente olhar com atenção, com detalhe, e vocês vão ver porque eu espero no final da mensagem de hoje. Então, olha comigo no versículo 10 de 1 Coríntios 13, onde fala: mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aqui, o que é perfeito é uma referência dupla
a qual nós podemos aplicar o significado e a interpretação ao versículo 10. Então, quando fala o que é perfeito, está fazendo referência a duas coisas. E nós tocamos nessas duas coisas na semana passada. Então, a pergunta, o que é perfeito? E o que nós vimos que é perfeito na semana passada? Primeira coisa, nós vimos que Cristo é perfeito. E nós vimos que a palavra de Deus, ela é perfeita. Não só ambos são perfeitos, mas é impossível, biblicamente, você separar os dois. Você não separa Cristo, que é perfeito, da palavra de Deus, que é perfeito. Os dois são sinônimos e os dois são inseparáveis. Você fala de um, está falando do outro. Por exemplo, João capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa palavra verbo, o verbo se fez carne, essa palavra verbo, o que João escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, é a palavra grega logos. A palavra grega logos, ela significa palavra. Mais precisamente, palavra. E aqui nós vimos que as duas coisas perfeitas são o quê? Cristo e a palavra de Deus. Aqui em João capítulo 1,14, fala que Cristo é o verbo, Cristo é a palavra. É utilizado verbo, porque o verbo é uma, para quem não sabe, vai saber agora, verbo é uma palavra que gera ação, uma palavra que tem ação. Não é um substantivo, não é um advérbio, não é um adjetivo, é um verbo, é ação. É a palavra viva, é a palavra em ação. Por isso que foi colocado aí verbo. Mas essa palavra verbo quer dizer palavra. Então Cristo, ele é a palavra de Deus, anunciado como sendo a palavra de Deus. Na Apocalipse 19:13, se você ler o contexto do Apocalipse 19, está falando sobre Cristo, que se revelou, apareceu para o apóstolo João, e ele é descrito de uma certa forma, e lá no versículo 13 fala assim, e estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Qual o nome que se chama Jesus Cristo? A palavra de Deus. Então você não tem como separar Cristo da palavra. Cristo é o verbo. Cristo, o nome dele, nós lemos aqui, é a palavra de Deus. Você não tem como separar os dois. Por isso que quando fala, quando vier o que é perfeito, está fazendo uma referência, está aludindo a duas coisas. É uma referência dupla, tanto a Cristo quanto à palavra de Deus. O Salmo 12, versículo 6, as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Então, a palavra de Deus é pura, ela é perfeita, assim como Cristo é o quê? Puro e perfeito. Se Cristo não fosse puro e perfeito, não haveria salvação. Então, assim como a palavra é pura, Cristo é puro. Então, não tem como separar Cristo da palavra de Deus, é a palavra de Deus de Cristo, porque os dois é uma coisa só, são sinônimos. E a palavra perfeito, que nós lemos aqui, sobre aquilo que é perfeito, a palavra perfeito significa completo. Não está faltando nada, não tem nada de mais, não tem nada de menos, não tem nada a mudar. Inclusive, se uma coisa é perfeita, você mudar qualquer coisa que seja, já não é mais perfeito. Está além ou aquém, mudou. Então, se está perfeito, não mexe. Então, a palavra perfeito significa completo, e a palavra de Deus, em sua perfeição, em sua totalidade, não é algo que sempre existiu na terra. Sempre existiu, mas nem sempre na terra. A palavra de Deus, completa, na sua totalidade e plena perfeição, não estava completo na terra nos tempos do Novo Testamento, quando foi escrito 1 Coríntios e as demais cartas, epístolas e evangelhos. Não existia. Ele estava sendo vivido. 1 Coríntios, não existia 1 Coríntios. 1 Coríntios foi uma carta que Paulo escreveu para a igreja em Corinto. Foi de fato a segunda, pelo menos a segunda carta que ele escreveu. Mas estou em 3 Coríntios. Bom, já é uma outra carta. A gente sabe que 1 Coríntios não foi a primeira correspondência que houve entre Paulo e aquela igreja. É a primeira que está no Novo Testamento, mas não é a primeira carta que Paulo escreveu. Paulo faz referência a uma outra carta que ele havia escrito antes, dentro de 1 Coríntios. Tá? Ou seja, tudo isso para dizer o quê? Que o Novo Testamento
que faltava, porque toda a palavra de Deus, nós sabemos, é o Velho e o Novo Testamento. Eles tinham o Velho Testamento, mas não existia o Novo Testamento, porque eles estavam vivendo o Novo Testamento. Então ele não havia sido completo ainda. Agora, a palavra de Deus, na sua perfeição, não existia na terra, mas ela existia no céu. Lá no Salmo 119 e no versículo 89, mostra que a palavra de Deus é eterna, sempre existiu perfeita no céu. Olha o que diz Salmo 119, versículo 89. Para sempre, ó Deus, a tua palavra permanece no céu. Ou seja, eternamente, para sempre. A sua palavra eterna, eternamente, sempre esteve presente, sempre está, sempre estará, esteve, porque é eterna, então não tem passado, presente e futuro. Ela é eterna e sempre existiu eternamente, aonde? No céu. Ela sempre existiu completa e perfeita, Novo e Velho Testamento, tudo existiu, existirá, sempre existiu perfeitamente, aonde? No céu, não na terra. Quando Paulo escreveu essa carta, só tinha o Velho Testamento, não tinha o Novo Testamento, a palavra de Deus não estava completa, mas ela sempre existiu e sempre existirá. 1 Pedro 1,25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, Pedro repetindo, a palavra de Deus, ela existe para sempre. O que quer dizer isso para sempre? Ela sempre existiu. É como Deus. Ela é, foi e sempre será. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Assim é a palavra de Deus, ela sempre existiu no céu. Mas nem sempre os homens puderam ter acesso a toda. Hoje temos, mas não sempre foi o caso. Eu acho que nós temos que começar a apreciar o privilégio que é de ter hoje a completa, a perfeita palavra de Deus, todos os 66 livros completos, no nosso idioma. Houve uma época, na idade das trevas, eram conhecidas, que o preço para você ter uma Bíblia era o preço equivalente de que uma pessoa de classe média ganhava em um ano. Nem toda igreja tinha uma Bíblia. E as que tinham aquela Bíblia era literalmente acorrentada no púlpito. E não era isso daqui não. Eram coisas monstruosas de enorme. E até a invenção por Gutenberg na Alemanha da imprensa, ela era toda copiada à mão, por isso que era tão cara. Quer uma Bíblia? Você tem que pagar alguém para escrever sem erro, sem rasura, para fazer uma Bíblia. Imagina o preço. Era caríssimo. Hoje, tem de tudo. A propósito, sabe por que o senhor Gutenberg inventou a prensa? Para imprimir, sabe o quê? Bíblias. Sabe qual foi o primeiro livro impresso no mundo? Uma Bíblia. É chamada Bíblia de Gutenberg, justamente por causa disso. Então, entenda, isso, poder segurar, ter na sua casa, nas suas mãos, uma Bíblia completa, é um privilégio que a grande maioria da humanidade nunca teve acesso. E hoje, ela está lá, ninguém liga. É o livro mais vendido no mundo, mais impresso no mundo é a Bíblia. E é também o menos lido. Fatos. Mas enfim, a palavra de Deus, ela sempre existiu. Mateus 24, 35. O céu, Jesus falando, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. De fato, o céu e a terra vai passar. Nós vimos isso no estudo de escatologia. O céu e a terra vai passar. Lá em Apocalipse, no final do livro do Apocalipse, vai ter o novo céu, nova terra. Por quê? Porque esse céu e essa terra vão deixar de existir. Mas as palavras de Deus nunca passarão, elas sempre existirão, porque elas são eternas. Então, tudo que Deus sempre falou, sempre que revelou aos homens, Ele o fez através da sua palavra. Mas ela nem sempre foi a palavra impressa, e ela nem sempre esteve disponível em nenhuma forma. Tá? Moisés foi a primeira pessoa que começou a escrever no papel, ou pergaminho no caso, o relato de Gênesis. Pastor, ia ter Gênesis. Não tinha a palavra escrita? Não tinha a palavra escrita. Era passado.
Era passado. E Deus inspirou e levou, trouxe isso à mente de Moisés. Foi Moisés que começou então a registrar a palavra de Deus. Moisés, por exemplo, até o final da vida dele, e aqueles que eram contemporâneos com ele, eles tinham acesso ao que é conhecido como Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Eles não tinham salmos, claro que não tinham salmos. A grande parte dos salmos foi escrito por Davi. Davi não veio existir por séculos. Não tinha provérbios, claro que não. Provérbios foi escrito na sua maioria por Salomão, que foi filho de Davi, que não existia, não viria a existir há séculos. Então, eles tinham só 5 livros da Bíblia. Mas a palavra de Deus existia onde? No céu, sempre existiu no céu. Ela nunca esteve toda aqui. Então, aos poucos, Deus ele foi revelando-se e falando aos homens. Ele foi baixando, é o original download, ele foi downloading, foi baixando a palavra de Deus, sempre completa, perfeita no céu, foi baixando, foi dando, revelando a Deus. Hebreus capítulo 1 e versículo 1 mostra isso de uma forma bastante clara. Hebreus 1 e versículo 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Mais uma vez, note como o Filho, hoje Deus fala conosco através do Filho. Pastor, onde é que está o Filho? Está aqui, ó. Está aqui o Filho, é o verbo, é a palavra de Deus. Hoje Deus fala conosco através do Filho. Note que o Filho está com F maiúsculo. É um Filho, Deus. É o Filho, Cristo. Hoje, Deus fala conosco através do Filho. Agora, nem sempre foi assim, como nós acabamos de ler. Muitas vezes e muitas maneiras. Que muitas maneiras, pastor? Sonhos, aparições, anjos eram enviados. Eram outras maneiras. Mas não era pelo Filho, não era escrito. O Filho não está na terra hoje, o Filho carne e osso não está na terra hoje, Jesus carne e osso não está na terra hoje, mas Jesus a palavra de Deus, Jesus o verbo está na terra hoje, muito bem, obrigado. E você provavelmente tem uma cópia, se não tiver, fala comigo depois do culto, você vai sair daqui armado com a espada, a palavra de Deus, não tem para que alguém não tenha uma palavra de Deus, mas ele existe, o Filho fala hoje conosco através do Filho. Esse Filho, lembrando que nós lemos agora há pouco, em Apocalipse 19, versículo 13, fala que o nome do Filho é a palavra de Deus. Então você não tem como separar uma coisa da outra. O que é perfeito, o Filho de Deus é perfeito. O que é perfeito, a palavra de Deus é perfeita. Não só isso, os dois são uma coisa só. Então, pelos séculos, Deus vem revelando a sua palavra. E hoje, perfeita, ela se encontra com a revelação e a vinda, marque bem a palavra vinda, com a revelação e a vinda de Cristo. A palavra de Deus, só para enfatizar, não estava completa no Velho Testamento, faltava o Novo. Precisava ser completo, precisava ser aperfeiçoado. Mas para que fosse a palavra de Deus fosse completa e aperfeiçoada, precisaria vir aquilo que é perfeito. O quê? Cristo. Como que você escreve o Novo Testamento sem Cristo? Você não escreve o Novo Testamento sem Cristo. Os primeiros 4 livros são 4 relatos paralelos da sua vida. Se não tem Cristo, não tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Acabou. Tirou os evangelhos. Os outros, Atos é a história das igrejas que Cristo, a partir da igreja que Cristo fundou. Se tira Cristo, não tem igreja, não tem Atos. Atos dos apóstolos, que é o início das igrejas. Se tira Cristo, você não tem epístola nenhuma, porque não tem igreja a quem escrever. Não tem discípulo a quem escrever. Você tira Cristo, você não tem Apocalipse, que é a revelação de Cristo, é João. Você tira Cristo, não tem Novo Testamento. É Cristo que completa e aperfeiçoa a palavra de Deus. Por isso que fala, quando vier o que é perfeito. O que é perfeito? Cristo, a palavra de Deus. Hoje nós temos Cristo revelado,
e a palavra aperfeiçoada e completa. Por isso que, voltando à referência dos dons, eram dons revelatórios, eram dons que existiam justamente para completar naquela fase de transição entre o Velho e o Novo Testamento, que não tinha o Novo Testamento, mas tinha que ter as doutrinas, tinha que ter as revelações, tinha que ter o conhecimento, tinha que ter tudo, mas não tinha o Novo Testamento, porque não estava completo, não foi compilado, não estava escrito, distribuído, uma questão de logística. Então Deus usava estes dons de revelação justamente para trazer o que hoje nós já temos. Por isso que hoje não tem dom de profecia, não tem dom de conhecimento e não tem dom de línguas. Por quê? Porque aquilo que é perfeito, Cristo e a palavra perfeita, completa e inteira de Deus, nós já temos. Então não precisa mais dos dons revelatórios. Por isso que diz, havendo profecias, havendo conhecimento e havendo línguas, cessarão, serão aniquiladas e desaparecerão. Por quê? Porque o que veio aperfeiçoou. E não há necessidade mais para estes dons. Então, esses dons foram aniquilados, desativados, desligados. Mas por quê? Precisava vir aquilo que é perfeito. Mas entenda, esses dons são exemplos que Deus está usando para demonstrar coisas que eram e não são mais, porque foram aniquiladas. Mas não quer dizer que o amor não veio aperfeiçoar qualquer coisa a qual ele é aplicado. No seu casamento, na sua vida familiar, no seu trabalho, com seus vizinhos, na escola, nas suas negociações com funcionários, empregados, com vendedores e supridores e clientes, e qualquer relacionamento, qualquer interação, qualquer coisa, a nossa motivação, as nossas intenções, os nossos planos, quando a gente aplica o amor de Deus vai aperfeiçoar e melhorar, seja lá aquilo que você jogar ele em cima. Então, daí que vem a dupla referência àquilo que é perfeito, que é Cristo, e também aquilo que é perfeito, que é a palavra de Deus. Mas aí eu escuto no Espírito alguém perguntando. Eu não escuto nada, estou só chutando, jogando uma verde para ver se eu colho uma dúvida. Mas pastor, quando Paulo escreveu essa carta aos Coríntios, Jesus já tinha vindo. Não é? Quando Paulo escreveu essa carta aos Coríntios, Jesus já tinha vindo. É verdade. Então não fala assim, aquilo que é, quando vier aquilo que é perfeito, Cristo já tinha vindo. É verdade, ele já tinha vindo. Mas lembre-se, por uma questão de logística, o Novo Testamento ainda não existia. O Novo Testamento durou aproximadamente 100 anos. Deixa eu refrasear isso. Cronologicamente, se você contar a partir do nascimento de Cristo, e cronologicamente até a última carta, a última referência que é escrito, demorou cerca de 100 anos, 100 e alguma coisa, 120 talvez. Então, nesse período de 120 anos, Cristo já tinha vindo, tinha, mas ele não tinha o quê? O Novo Testamento não havia sido compilado. Nenhuma igreja, o Novo Testamento, seja ela uma citada na Bíblia, a igreja em Corinto, em Éfeso, em Colosso, não interessa, ou igrejas que não são mencionadas. Todas as igrejas naquela época do Novo Testamento, nenhuma tinha o Novo Testamento. E a igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso tinha uma carta, a de Éfeso. Coríntios tinha duas, a que Paulo escreveu para eles. Colossenses, Gálatas, a mesma coisa, eles tinham aquilo que foi enviado para eles. É verdade que várias dessas cartas, inclusive Paulo manda e fala, a carta que eu escrevi para você, leia na outra igreja, e a carta que eu escrevi para outra igreja, leia aí. Então Paulo falou, minhas cartas, compartilhe minhas cartas. Eu escrevi essa, você leu, não foi bom? Foi, então, lê lá na outra. E eu mandei uma para lá, peça emprestado e leia aqui. Então havia esse intercâmbio, mas não havia uma coordenação, uma logística, mesmo porque era um espaço de quase um século. Então não tinha nem como
coordenar tudo isso? Demorou vários séculos para que então fosse compilado e juntado, e aí formou-se, é conhecido hoje como texto recebido, Textus Receptus, da qual nós temos a Almeida Corrigida Fiel, abrindo uma parêntese aqui. Mas era chamado o Textus Receptus, que é o texto recebido, porque foi justamente a compilação desses textos que eram trocados, passaram a ser copiados e replicados e distribuídos, até que começaram a juntar, e então foi criado o Novo Testamento na linguagem original, que é o texto recebido, e é esse texto recebido, mas demorou séculos, gente. Enquanto isso não acontecia, haviam os dons revelatórios, os dons de profecia, conhecimento e línguas, justamente para isso. Mas lembrando que havia regras para tudo isso. Tá? Paulo cobre isso no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, ele fala, se vai ter línguas tem que ser assim, e se não for assim, ele fala, fique quieto. Tá? Mais uma vez, semana passada eu fiz referência ao estudo que nós fizemos sobre isso, tá? Que está no canal da igreja, não vou gastar mais tempo, mas vá lá e dê uma estudada no assunto para estar mais a passo da situação, tá bom? Então, não existia o Novo Testamento naquela época, mas existe hoje. Bom, respondemos um pouquinho mais demorado o que é perfeito. Agora vamos ver, tão importante é o quando. Quando vier o que é perfeito. Acabei de falar agora que quando Paulo escreveu isso, Jesus já tinha vindo. É verdade. Então, exatamente quando que é esse quando de 1 Coríntios 13? Mas quando vier o que é perfeito? Que esse quando é muito importante. Não só o que é perfeito, mas também o quando. E vamos ver o quando do ponto de vista de ambas as referências. Tanto a Cristo, o Filho de Deus, que é perfeito, quanto a palavra de Deus. Começando com a palavra de Deus, a vinda da palavra de Deus, como eu acabei de explicar, ela veio se dando por etapas. O próprio Velho Testamento estava completo para as pessoas do Novo Testamento. Agora, como eu falei agora há pouco, lá na época de Abraão, ele não tinha nada escrito. Moisés escreveu os primeiros 5. E depois foram escritos os demais. Mas você veja como a vinda da palavra de Deus sempre foi feita por etapas. Primeiro foi o Pentateuco, depois veio os demais. Primeira e segunda Crônicas, primeiro e segundo Reis. Esses livros são nada mais, nada menos do que a história oficial dos reinos de Israel, do sul e do norte. Era como se fosse uma espécie da história, do diário da nação. Falava quando o rei nasceu, quando morreu, quantos anos reinou, o que foi que ele fez, que guerra que teve, quem invadiu, qual o problema que teve, se choveu, se teve seca. Basicamente isso, são os relatos históricos cívicos do reino do norte e do reino do sul. Lembrando que depois de Davi, o reino foi dividido, não era mais uma nação, foi uma nação sob Salomão, sob Davi, mas depois de Salomão dividiu-se o reino do norte e do sul. Tá? Judá e Benjamim para o sul, as outras 10 tribos para o norte, mas isso daí é outra questão. Mas a palavra de Deus foi dada em etapas. Hoje todas as etapas estão completas, mas ela foi sendo dada aos poucos em etapas, livro por livro, como nós lemos lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1, onde fala que Deus falou de várias maneiras, através dos profetas. Né? Mas não era só os profetas, havia outras maneiras também, como eu mencionei. E como nós já vimos, Deus vem através dos séculos se revelando, baixando do céu a sua palavra perfeita e eterna que sempre esteve lá. Hoje a palavra de Deus está completa e perfeita. Tudo que Deus tinha e tem para falar, para mim e para você, está contido aqui na Bíblia. Por isso que não precisa de revelação, não precisa de profecia, não precisa de Deus tem um sonho. Por isso que tudo devemos checar contra a Bíblia. Pastor, eu tive um sonho e Deus nesse sonho mandou fazer assim, assim, assim. Ah, é? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Anos atrás, eu já compartilhei aqui, tive não era dessa igreja, era outro lugar. Ela veio para mim e falou, eu não era pastor na época, falei, irmão, Deus me revelou um sonho que é para eu ser missionário. Eu falei, que bom.
É para você missionar em outra cidade. Missionário de Deus. E Deus falou que é para largar meu marido e minha família e meus filhos e se embora para outra cidade. Mas de Deus não. A Bíblia fala, marido não deixa mulher, mulher não deixa marido. O que Deus está mandando você deixar seu marido? Então não foi Deus, foi o diabo que está revelando isso para você ou a sua carne. Eu sei que só não é Deus. É isso que eu quero falar. Tudo que Deus tem para falar tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Tudo que Deus tinha para falar, está falado, está aqui. Então é só a gente estudar, aprender. Por isso que é bom a gente ouvir a palavra, ouvir a pregação, ouvir os estudos, ler a palavra de Deus, para você saber e não ser enganado. Não levar gato por lebre, não engolir conversa boa e dormir. A verdade vos libertará. A tua palavra é verdade. Que é isso aqui, a palavra de Deus. Enfim. Então, assunto encerrado. A palavra de Deus está tudo aqui, completo, perfeito. Nem sempre foi o caso, mas hoje é. Agora, a segunda parte, que no caso é falando sobre Cristo. Tá? Se tratando de Cristo, o assunto não está tão encerrado. Por quê? Bom, não são várias vindas ou várias etapas para a vinda de Cristo. Lembrando, quando vier, a palavra de Deus veio em várias etapas e foi culminada com a vinda final pela revelação e a vinda de Cristo. Mas Cristo não veio várias vezes, várias etapas. Cristo veio quantas? 2 vezes? Gente, 2, tá bom? 2. Ele veio 2 vezes, tá? Para quem tiver... Deixa eu pensar, pastor. Cristo veio... Minto. Cristo não veio 2 vezes. Haverão 2 vindas. Haverão 2 vindas. A primeira vinda, ele veio. A segunda vinda, ele ainda não veio. Ele veio na primeira vinda como bebê, ele veio manso, o Cordeiro de Deus, como Salvador. A primeira vinda. A segunda vinda, ele não veio. Quando vai ser a segunda vinda de Cristo? No arrebatamento? Não. No arrebatamento, Cristo não vem, ele vai nos chamar aos ares, ele não vai colocar o pé na terra. Então ele não vem, é nós que vamos. Ele vem nos ares e nos arrebata, mas ele não vem para a terra. Ele vai vir para a terra quando? Na segunda vinda. Quando? No final da tribulação, logo antes do começo do milênio. Se o arrebatamento acontecesse hoje, Cristo não viria, nós iríamos. Pouco tempo após, o anticristo seria aclamado e colocado no poder para governar o mundo. E durante 7 anos haveria o que é chamado de período de tribulação na terra, dividido em 2 partes, 3 anos e meio, 3 anos e meio. Isso tem a ver com a última semana da visão de Daniel, mas não vamos entrar nisso agora. Mas no meio dos 7 anos, 3 anos e meio, esses últimos 7 anos é a última semana que está faltando no calendário profético. Depois de 3 anos e meio, o anticristo vai dizer: eu sou Deus, e quem não concordar vai morrer. Aí vai ser quando terá a conhecida marca da besta. Então, quando você vê gente falando, gente, a marca da besta, se você é salvo, você não vai ter escolha de receber a marca da besta, porque você não vai estar aqui. A marca da besta vai acontecer no meio da tribulação, 3 anos e meio depois do arrebatamento. Mas já tem um chip aqui. Eu sei que tem, a tecnologia existe, porque não está muito longe. Mas não é, só vai acontecer na metade da tribulação. Mas no final desses 7 anos, aí Cristo vai vir, só que ele não vai vir mais como um bebê, manso, como cordeiro. Agora ele vem como conquistador, ele vem como leão da tribo de Judá, ele vem como rei, ele vem como juiz para executar juízo sobre a terra. Essa é a segunda vinda. Então veja bem, quando vier o que é perfeito, tem algumas escolas de pensamento cristão erradas, eu vou dizer logo, que dizem assim: quando vier o que é perfeito, Cristo não veio ainda. E de fato ele não veio a segunda vez. E porque Cristo não veio, aquilo que é perfeito não veio, então profecias e línguas e conhecimento não foi o quê? Aniquilado. Aí eles dizem, está vendo? Línguas é para hoje.
profecia é para hoje. Vocês estão vendo a importância de entender o quando e o quê? E eles juram, morrem de pé junto, dizendo, não foi aniquilado, porque Cristo não veio. Cristo veio. Diga uma coisa, a palavra de Deus sempre foi perfeita, não foi? Aonde? No céu. Veio aos poucos. Quando Cristo veio, ele veio perfeito? Claro. Dizer que Cristo, a primeira vinda não conta porque não é perfeito, é dizer que Cristo não é perfeito, e se ele não é perfeito, a sua morte na cruz serviu de quê? Nada. É interessante que as pessoas que assim pensam, vivem dizendo que você tem que completar a obra de Cristo, fazendo, perseverando, sendo batizado, indo para a igreja, fazendo isso, fazendo aquilo. Não é interessante? Um pouquinho de fermento levera toda a massa. Você erra em um ponto de doutrina, aquilo vira uma caixa de Pandora. Aquilo vira uma lata de minhoca. Dali sai toda espécie de erro. Você pode ver, as pessoas que dizem que línguas e profecia ainda são vigentes, são aquelas que dizem que elas são vigentes porque aquilo que é perfeito não veio. Se Cristo quando veio a primeira vez não era perfeito, então a salvação tem que ser completa. Nós que precisamos aperfeiçoar, porque Cristo não era perfeito, porque ele não veio ainda a segunda vez. Então, é muito importante entender quando vier o que é perfeito. O que é o que é perfeito e o que é quando. A verdade é que Cristo veio como bebê, como cordeiro de Deus. João falou, eis o cordeiro de Deus que faz o quê? Tira o pecado do mundo. Por quê? Porque ele é perfeito, ele veio perfeito, ele nasceu perfeito, ele nunca pecou. Então aquilo que é perfeito, sim, já veio. E o fato que tinha esses dons revelatórios era uma questão de logística, porque o Novo Testamento não havia sido compilado, juntado, traduzido e composto, distribuído. Só isso. E nesse meio tempo, nesse interim, Deus deu os dons revelatórios. Que tem gente que insiste que ainda são válidos, mas que não são. E mesmo se isso é interessante, 1 Coríntios 14, vamos ver o estudo que está lá, é mais fácil, eu explico bem melhor lá. Lá diz claramente, o dom de línguas, gente, é para ser dois ou três no máximo. Um de cada vez, com intérprete, e só se for homem. Mas pastor, hoje em dia é todo mundo junto, não tem... Pois é, gente, é o que eu estou falando, é como se a Bíblia não quer dizer nada. Então é muito importante a gente ter cuidado, porque um erro doutrinário, por menor que a gente pensa ser, ele abre um leque de doutrina errada, terrível, e muita gente é contaminada. Muita gente, eu já sentei, mostrei na Bíblia, as pessoas ficam assim, olham para mim como se eu, sei lá, fosse um ET. Ficou tão enraizado na sua mente, tão enraizado no seu coração, eles não conseguem desfazer aquele pensamento. É só deixar Deus desfazer, como? A verdade vos libertará. É só você ler a palavra de Deus, acreditar na palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus. E não ficar se apegando a doutrinas de igreja, essa ou aquela. A Igreja Batista Metropolitana tem 15 anos, 15 anos eu falo a mesma coisa. A autoridade é a palavra de Deus. Não é o que eu acho, o que eu penso, o que eu gosto. É a palavra de Deus. E todo mundo tem um dever, o direito e a responsabilidade. Se você não entender ou discordar com alguma coisa, de vir cobrar de mim. Eu não fico chateado, pelo contrário. Nós vamos sentar e eu vou mostrar o porquê. Não é, o pastor falou então, não, o pastor falou, está falado nada. Deus falou e está falado. E nunca foi minha intenção pregar nada que não fosse na palavra de Deus. Então, se acontecer alguma dúvida, se não entendeu, se ouviu errado, pessoa que ouviu errado, às vezes eu falei, de vez em quando eu falo aqui que Moisés, quando colocou os animais na arca, né, que a gente ouviu falar do pastor botou os animais, pois é, já aconteceu. Né? Então acontece, às vezes sai um ovo da minha boca, né? Às vezes sai mas não tem problema. Pastor, aquela história, não, falei, está falado, eu nunca erro, então se eu falei que Moisés fez a arca, foi Moisés que fez a arca. Não. A autoridade final é a palavra de Deus.
Hebreus 7, 28. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho perfeito para sempre. O Filho é o quê? Perfeito para sempre. Essa palavra para sempre quer dizer eternamente, ou seja, ele era perfeito, ele é perfeito, e ele sempre será perfeito. Então dizer que Cristo veio e não era perfeito, não era aquilo que é perfeito, está contrariando essa e muitas outras palavras de Deus. Resumindo, Cristo e sua palavra são sinônimos, eles são intercambiáveis, eles são inseparáveis. E é preciso lembrar que o tema central de 1 Coríntios 13 é o quê? O amor. Eu sei que ele fala sobre dons, fala sobre a vinda, ele trata de outras coisas, nós vamos ver semana que vem, ele fala sobre amadurecimento cristão, mas o tema central é o amor e o seu impacto em nossas vidas. E o amor de Deus está em Cristo Jesus. Você não pode falar de palavra de Deus sem falar de Jesus Cristo. Você não pode falar do amor de Deus sem falar de Jesus Cristo. Romanos 8, 39. Nem altura, nem profundidade, nem largura, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está onde? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Onde está o amor de Deus? Em Cristo. 1 Timóteo 1,14. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Amor que há onde? Em Jesus Cristo. 2 Timóteo 1,13. Conserva o modelo das sãs palavras de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Jesus Cristo. Então você não separa a palavra de Deus, Jesus Cristo e amor. Então quando vê aquilo que é perfeito, está falando sobre o amor de Deus, está falando sobre a palavra de Deus, está falando sobre o Filho de Deus, que quando vier o que é perfeito, e hoje nós temos o que é perfeito, porque o Filho perfeito já veio mais de 2.000 anos atrás, nós já temos a palavra perfeita, então isso aperfeiçoa e aniquila aquilo que é imperfeito. O exemplo dado foi os dons, profecia, línguas e conhecimento, mas podemos aplicar esse princípio a qualquer coisa. Como assim, pastor? O seu casamento está imperfeito? Está incompleto? Está faltando alguma coisa? Sabe o que pode completar ele? Sabe o que pode desligar um casamento complicado e torná-lo perfeito? O amor de Deus. Está tendo problema com alguma coisa? Sabe o que pode desligar essa situação problemática e ligar uma perfeita, completa? O amor de Deus. Gente, qualquer problema, o amor veio completar, aperfeiçoar tudo e qualquer coisa. Não vamos nos prender apenas aos exemplos que Deus deu, porque vai muito além disso. O amor de Deus não foi só para tirar uns dons sim, não, ele vai além disso. E que nós vamos ver semana que vem como o amor traz amadurecimento nos nossos relacionamentos, nossas interações, nossas motivações, tudo fica melhor com amor. Isso é o que está tratando 1 Coríntios capítulo 13.